O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BrisaCast. Hoje eu tô muito feliz e me sentindo muito honrada, porque eu vou estar entrevistando um dos meus primeiros clientes. Um cliente que começou com a gente quando eu ainda trabalhava de casa, então me traz muitas boas memórias. A trajetória dele, eu particularmente acho fantástica. Em menos de 5 anos, ele já tem 3 propriedades, começou do zero, então um prazer enorme entrevistar um dos nossos primeiros clientes, Rodrigo! Olá, Cláudia. Olá, Rodrigo, dá um olá pro pessoal e Olá, fala um pessoal, pouquinho tudo de bom? você. Então, sou o Rodrigo, né? Conheço a Cláudia desde 2020, Isso. 2021. Moro na Austrália desde 2012. Cheguei quando tinha 26 anos, eu acho. Filho de corretor de imóveis, aposentado. Então, tenho uma certa conexão com a área, assim, né? Agrega muito valor familiar e tal. E graças a Deus dei início a essa trajetória imobiliária de investidor, e graças a Cláudia e outros profissionais da área, né, temos conquistado um portfólio, eu diria significativo para quem começou do zero. Exatamente. Eh, e estamos aqui agora para tentar compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco da minha história, para ver se pode servir de motivação, incentivo e até um certo nível de conhecimento, talvez, né? Isso mesmo. A gente gosta muito de entender o que as pessoas fizeram e o testemunho, né? O que deu certo para você. E dividir uma história de sucesso é encorajador. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos ser assim bem, é um bate-papo. É um Sim. bate-papo, vamos lá, vamos conhecer melhor o Rodrigo, vamos conhecer as decisões e como que você começou. Então, vamos começar com a primeira casa, né? A primeira de todas, né. Você já falou que, né, o seu pai é do mercado imobiliário, então já tinha aquela sementinha sobre imóvel, mas conta pra gente como é que foi? Lá em 2020, Uhum. a primeira, conta. Sim, essa casa fica em Beenleigh, Queensland, é mais ou menos entre Brisbane e Gold Coast. Isso já foi um elemento que chamou a atenção, porque pode facilitar os profissionais que viajam ou que pegam a estrada e tal, ou trabalham em Brisbane e curtem o final de semana em Gold Coast, mas tudo foi baseado em budget, na realidade. Eu tinha a minha primeira propriedade, eu imaginava ela de uma certa forma em Sydney, mas é claro que a adaptação foi a chave do momento e a questão de você ser flexível, né? Desafios vão ter em todos os lugares, você tem questões do governo, questão de benefícios e tal, mas inicialmente eu adoraria comprar minha primeira casa com o First Home Buyers, incentivo, né? Que a Cláudia pode elaborar, mas eu teria de morar na casa e meu budget para Sydney não era coerente com a minha, com meu, com a minha capacidade financeira. Então, eh, eu tentei ver a questão do First Home Buyers em Queensland, mas também, devido à limitação do meu trabalho, eu não pude me mudar para Queensland. Então, tinha que ser como investidor. Em outras palavras, eu tive que dar uma entrada maior, o que limitou o meu budget. Eu imaginava que eu poderia comprar uma propriedade de 700 mil, mas depois meu budget foi para 400 ou algo do tipo. Então, tudo começou assim. Tudo começou com a Brisa, né? Eu conheço a Brisa a partir de uma amiga que ainda não comprou uma casa com a Cláudia, mas vai chegar o momento. Hã, Ela sim trabalha com outras coisas, mas, eu conheci a Cláudia através dessa amiga que viu um comentário, de uma cliente da Cláudia nas sociais, no Facebook. Minha amiga tirou um screenshot e falou: "Olha, Rô, eu sei que você está querendo ingressar nesse mercado, e eu vi esse feedback aqui, dá um oi pra Brisa".
eu simplesmente dei apoio. A Cláudia foi extremamente profissional e eu estou realmente surpreso de saber que ela trabalhava de casa, que o approach foi tão profissional, o e-mail com signature, LinkedIn, um, a comunicação, isso me dava a impressão que a empresa já era extremamente sólida e tinha um office gigantesco, e foi até incrível saber que, que eu era um dos primeiros e que eu trabalhava de casa. Mas pra você ver como me deu um ar de confiança e tal, e ela passou uma credibilidade muito, muito sólida e tal, principalmente pelo nível de conhecimento que você tem. Exato. Então, trabalhava sim de casa em 2020, 2019 e 2020, antes de ter o escritório. O conhecimento é consequência da experiência que eu tinha, porque daí você sabe, né, eu já tô na área de finanças como mortgage broker na Austrália desde 2010. Eu trabalhei para 2 empresas grandes antes de abrir a Brisa, mas como cliente da Brisa, bebê da Cláudia Brisa, você foi um dos primeiros sim. Você foi um dos primeiros sim, afiliado, o primeiro afiliado. E desde o começo eu procurei levar esse corporate structure e entregar, mesmo que lá no começo trabalhando de casa, entregar o nosso melhor para o cliente. E foi assim que tudo começou. O resto é consequência, sempre servindo com muita excelência. Mas vamos falar de você, que hoje não é da Brisa, hoje é do Rodrigo. Essa sua experiência de ter que tomar a decisão de eu gosto muito, da sua história que você pensou: "Vou comprar como first home buyer", foi mesmo um exercício. "Vou usar os grandes em Sydney, vou em Queensland", e daí tomou a decisão de comprar como investidor. Rodrigo, explica para o pessoal, fala um pouquinho disso. E outra coisa que você, dividiu é que você comprou o que estava dentro do seu budget, porque se você ficar confortável, nós podemos falar como que essa propriedade cresceu? Sim. Então vamos, fala. Além do meu relacionamento se estabilizando com a Brisa, né, e as coisas progredindo lá, eu já ingressei. O interesse despertou já devido o objetivo de criar uma certa Uhum. liberdade financeira, e a questão imobiliária, a questão do próprio investment é um dos elementos que me atrai. Desculpa. Eu comecei a ler, a ver podcast, ver YouTube, mas nada muito intenso. E eu trabalhava na área de limpeza, eu fazia cleaning de end of lease. E estava na propriedade, eu lidava com corretores de imóveis, eu lidava com inquilinos, eu lidava com donos das propriedades. E eu fiz uma amizade com um certo corretor que, naquele momento, eu acho que ele tinha 26 anos e já tinha 3 propriedades. Aí eu simplesmente perguntei: Sean, tem algum livro que você possa me recomendar? E ele me recomendou uma autora que se chama Margaret Lomas. Ela, eu acho que é o guru da questão de property investment. E tem um livro que eu sempre recomendo, o link aqui. Eu sempre quis fazer isso. Desculpa aí, pessoal de marketing, que vai ter que agora botar Depois nós vamos colocar o link, não preocupa, vai ter link. Não me lembro muito o título, mas é mais ou menos isso. É o 20 Must Ask Questions for a Property Investor. That's it. Basicamente são 20 questões. E eu fiz desse livrinho pequeno um checklist de 2 páginas no Word. Em toda a propriedade que eu procurava, eu checava. Tem isso? Não tem? Então eu fazia um balanço. Então fui muito diligente nisso também, sabe? Inclusive eu recomendo para todos os meus amigos esse livro. E sempre antes de eu procurar a próxima casa, eu abro esse documento no Word e checo de novo. E depois de procurar, de achar essa casa que não foi só através de mim, né? Uma vez que a gente teve o pre-approval in place, eu não entendo da área imobiliária, assim, onde tem os melhores lugares na Austrália e tal, principalmente em Queensland, nunca morei em Queensland e tal. Então a Cláudia me recomendou um buyer's agent. Inclusive a gente pode falar mais tarde sobre isso. Então, e uma coisa assim que também a gente pode abordar é que não é só porque eu entrei em contato com o buyer's agent, Rodrigo, nome bonito por sinal, Rod Acuri. Bonito nome, É, Rodrigo. eu fui muito claro com ele em relação às minhas Sim, expectativas, sim. né? Eu falei: Rô,
isso é o que eu busco. É o capital gain, eu quero um yield dessa forma, uma propriedade localizada que tem uma certa infraestrutura, numa área que você conhece que seja promissora, que o council, que a prefeitura tenha investimentos, e por sinal, você pode checar isso no council, né? Se você mora em Coogee, você pode chegar no Renwick Council, sabe quais são os próximos developments que eles estão fazendo. Exatamente. Você tem que fazer um pouco de homework também, né? Mas assim, eu falava, isso é o que eu espero. Aí ele mandava uma lista por semana. Aí eu falava, e essa. Aí, claro que a função do buyers é negociar on your behalf, seu favor, né? E achamos essa propriedade, né? Checklist, negotiation. E hoje, eu acho que eu comprei essa propriedade no dia 21 de julho de 2021, que foi na segunda-feira, que foi um dia bem interessante. Tivemos nossos challenges, principalmente com minha advogada, a última, que eu não uso mais. Mas a Cláudia extremamente me deu um suporte nisso. Inclusive, ela atendeu minha ligação 7h30 da manhã, né? Eu indo pro trabalho e tal. Tem essa questão, a gente trabalha de 9 às 5. Não é todo momento que a gente pode dar atenção nisso. Mas, até assim, de 2021, julho até agora, a propriedade dobrou de preço. Dobrou. Eu gosto muito como você foi objetivo e como você fez o seu homework, como você chama. Você fez o seu trabalho de casa para não deixar tudo só na mão do buyer's agent. O buyer's agent foi muito importante, fico muito feliz que você conectou com o Rodrigo e ele importante nessa negociação, mas a sua competência em escolher, eu sempre falei isso para você, Rodrigo, ou seja, e falei mais na terceira propriedade, o seu input é o seu imóvel, é para você. A gente seria um pouco de slack, se você, né, rely on, só deixar para o profissional. O profissional é importante. O mortgage broker, no caso, a gente serve você, o buyer's agent, mas você fazer seu homework, ser dono de propriedade, sem fazer um pouquinho de homework, ter um pouquinho de input, eu acho que a pessoa deixa de aprender algumas coisas. Agora, dobrou? Sim. Tem as outras? Sim, tem mais 2, gente, comprou mais 2. E me fala, Rodrigo, sobre foi traumatizante um pouquinho, né, 7h30 da manhã, o Rodrigo desesperado no dia do settlement, depois a gente comenta sobre isso, mas mesmo com todos os challenges, você voltou lá e entre uma propriedade e outra, conta pra gente o que você fez entre uma propriedade e outra. Basicamente, eu juntei dinheiro, eu salvei dinheiro. Eu não sou nenhum expert nessa área de financial management, mas eu sigo as dicas básicas, o approach básico, né? Que é gaste menos do que você ganha, basicamente. Eu tenho minha listinha do que eu tenho de custos mensais ou semanais e alguns variáveis. Eu tenho uma certa indicação do que eu vou gastar no mês. Eu falo mês porque eu recebo por mês, então meu gerenciamento é por mês. E eu sempre junto esse dinheirinho. Quando a gente compra a propriedade, né, a gente abre uma conta, como é o nome da conta mesmo? Offset account? Offset account. E basicamente era sempre enviar um dinheirinho lá, porque isso abatia um pouco nos juros, né, dos juros mensais. Enquanto eu enviava, transferia o dinheiro nessa offset, eu juntava dinheiro ao mesmo tempo. Então, claro que nesse processo, se eu não me engano, a primeira propriedade foi sim em 2021, a segunda foi em 2023, eu acho, eu não me lembro muito, mas foram uns 2 anos. E eu mudei de trabalho, eu recebi um pouco mais, eu trabalho com vendas, então eu sempre quis vender um pouco mais para não só atingir meu target, mas para ter uma comissão maior. E não era porque eu recebi mais e ganhava um dinheirinho a mais que eu gastava mais. Eu Isso. sempre mantive o meu mesmo estilo de vida, desde a primeira propriedade até a terceira, eu moro no mesmo lugar. É verdade.
A única diferença é que eu pago um pouco a mais de aluguel porque as coisas realmente aumentam, os custos aumentam, a inflação e so on. E, então, o Covid me ajudou a ser feliz no simples, a curtir o básico. E a gente mora num país sensacional. A gente pode ir numa praia, a gente pode ir num parque, a gente pode curtir um pôr do sol de graça. Não precisa pagar pra ter essas coisas. Então, eu aprendi a manter o mesmo estilo de vida, né? Faço um churrasco em casa, tomo uma cervejinha, não preciso nos bares mais caros do mundo, mas claro que às vezes você tem que tirar um Às pouco de mimos. vezes. Às vezes você tem que se mimar, às vezes, é. Sim, o final de contas foi que em 2 anos eu consegui juntar um pouco a mais e não precisei usar do meu equity da casa de Brisbane. Tudo foi da poupança, e também foi um processo muito mais desafiador, challenge, mais difícil, porque a segunda casa, que foi em Cairns, foi a quarta opção. A gente tentou comprar uma em Caboolture, depois outra em Parramatta, O depois mercado outra complicado. e não West Brisbane, a quarta. Então foi um processo muito extenso e, mais uma vez, a importância de ter os profissionais para te dar o backup. Eu tinha a Cláudia, eu tinha, no momento e atualmente, a nossa convença, a nossa advogada, que é a Dina, sensacional ela também. E, de novo, o Bias Ho. Eu tive esse time para me dar um suporte. E eles tiveram comigo juntos e ativos o processo inteiro. Lembrando que eu trabalho e sou muito dedicado ao meu trabalho, então os momentos que eu podia conversar com eles era after hours. Eu não cobrava muito, né? Mas eu mandava uma mensagem: olha, desculpa, é o horário, você não precisa me responder agora, mas. E aí, em relação a isso, em relação àquilo? Eu descobri que leis de estados são diferentes também, então. Enfim, foi um processo mais extenso, mas conseguimos essa casa de Cairns. Valorizou também. Eu acho que a gente comprou por 265, hoje já vale em torno de 320. Eu sei disso porque o meu real estate, o rental real estate manager, ele me ligou e falou que tinha vendido uma unit no mesmo complexo, né? Por 340 mil. Ou seja, uma casa que, na realidade, minha estratégia era outra, de ter um cash flow ao invés de capital gains. Isso. Me gera cash flow e agora aumentou o capital também. Então, Isso. Amei que você, né, que você falou um pouquinho disso. E é muito gostoso trabalhar com você, Rodrigo, porque você tem as estratégias bem claras. Você não perde tempo com os mimimi, que ai, meu amigo faz isso, meu amigo faz tudo bem, gente, né? Mas como é importante a pessoa que sabe o que quer e ajuda a gente a desenvolver a estratégia, né? Então foi isso. A primeira foi muito importante ela ter uma possibilidade de alavancagem, que é o capital gains, né? A gente já vai falar disso. Mas segunda, você foi muito claro. Se não for né, no momento que o mercado está tão competitivo, eu quero uma propriedade que vai ser positive geared. Você foi paramount e talvez aquele conversa vai, conversa vem com o buyer's agent, você falou não. Eu lembro, você falou, Cláudia, fala para ele que não é negotiable. Eu quero uma propriedade com possibilidade de positive geared. E eu sei que é um pouco assim daquele mito, né? Porque o pessoal gosta muito do negative gear, tá devendo. Mas a sua estratégia, e é uma estratégia que é desenhada para você, que a gente colabora com você, que você fica confortável, você não. O capital gains é bacana, mas você gostaria que as suas propriedades se pagassem. E que da terceira você fosse para a quarta. Você né, a estratégia está indo dessa forma. E eu gosto da sua lealdade com a sua própria estratégia. O dia que mudar, por alguma razão, olha só, Cláudia, vou vender essa para fazer isso. Mas eu acho essa consistência que você tem, Rodrigo. E por isso que eu quis te perguntar, o que você fez entre uma propriedade e a outra? Continuou guardando dinheiro. As coisas simples, né? Eu vou te encorajar, divide essas coisas básicas, simples, que dá certo, gente, ó. Dá certo, né? De uma propriedade para 3 propriedades. E com o objetivo que uma das minhas propriedades não é para dar despesa, porque eu não vou querer 3 propriedades que dá despesa.
Com certeza, senão não consigo comprar a quarta. Senão você não Nem a quinta. nem a quinta. É, Agora vamos lá, vamos falar da terceira propriedade, que foi super smooth. Aquela até eu falei, meu Deus, já comprou, já deu certo, tudo indo. É, é, hum, realmente, eu acho que aconteceu em 2 semanas. foi. Foi um achado, de novo, mais uma vez, bias. Uhum. Mas o motivo porque eu recomendo, né, assim, primeiro motivo é que eu não tenho tempo, mas para as pessoas que adoram esse processo de negociação, de estar lá diretamente envolvida com sales agent, by all means, se é uma coisa que te dá prazer, ótimo. Eu não tenho tempo para negociar. Eu tenho clareza nas coisas Isso. e me adapto às mudanças. Voltando à segunda propriedade rápida, a intenção era capital gain zone. Foi mudando as opções, tive minhas limitações, eu tive que adaptar também e mudar para o cash flow. Terceira, capital gains. Então a terceira foi um achado porque estava under the market. A dona se mudou para um aged care e só queria se livrar da propriedade. Eu acho que ela custava no preço de mercado 420, a gente conseguiu por 400. Ou seja, eu já comprei com capital Com gain. capital gain. Foi incrível. É, E ela queria um settlemento rápido. sim, a gente foi rapidinho, foi ligeirinho. Mas aí a questão da compra já foi um pouco mais híbrida, né? A É. gente pegou um pouquinho do equity aqui, a gente deu 20%, eu já não paguei o LMI, ela já tá me dando um positive gear, assim, em relação ao aluguel, mas claro que eu ainda pago body corporate, strata, né? Que é o condomínio, eu ainda pago o council, eu ainda tenho esses custos, e claro, né, Victoria Land Tax, que foi a novidade, mas Foi a novidade. Esse foi a novidade. Mas, como eu sempre falo e deixo bem explicadinho para todos os clientes e para você também, a gente não pode planejar wealth planning, planejar riqueza baseado no governo. Porque o governo pode mudar toda hora, né? A gente tem que basear no que a gente pode fazer, o que está ao nosso controle e usar as ferramentas, né? Então, o que eu gosto da sua história, Rodrigo, você usou suas ferramentas. E eu lembro quando você conseguiu um emprego melhor e como eu analiso o seu budget, você sabe que eu preciso determinar quanto que você pode emprestar. Realmente, só o seu aluguel que subiu. Seus custos continuaram os mesmos. Parabéns. Hum. E ele sai de holiday sim, tá? Eu acho que é muito importante isso. Claro que tem a questão do planejamento a longo prazo, de Hum, salvar um dinheirinho, mas você hum, não pode esquecer de aproveitar o presente, né? De fazer uma viagem. Você pode ter seu lazer, né? E você não precisa ser o lazer mais luxuoso do mundo. Você pode dar uma exato. passeada, ficar em um hotel, ficar num Airbnb, sair com os amigos, viajar. Uhum, Sempre fiz isso, né? uhum. Mas eu nunca gastei mais. Foi sempre um budget normal, que me proporciona o prazer ideal e pronto. E eu continuo minha semana. Continua focado. Continuo meu foco, com certeza. Uma coisa que você dividiu comigo e eu gosto, e eu sei que você é bem dedicado ao seu trabalho, né? Eu imagino que você já deve ter sido até promovido Sim, uma ou duas vezes. sim. Sim, é isso mesmo. Sabe, Rodrigo, você trata a gente com tanto respeito, eu amo isso. Olha, Cláudia, eu tô mandando essa mensagem porque é after hours. Responda no seu tempo. E quando é urgente, você fala, cara, Eu já é falo, urgente, me Karine, eu liga. quero falar com ela. Me liga que é urgente. E eu amo isso, assim, você sabe que o seu tempo é precioso, você quer produzir o seu melhor e você respeita a gente fez as 3 propriedades com o Rô, tem outros buyers agents maravilhosos, cada cliente nosso se identifica com um, e eu sempre falei para o Rô, eu falei: "Eu amo trabalhar com o Rodrigo, se o Rodrigo falar que é urgente, você atende, porque é urgente", que ele não vai, ele respeita muito o tempo das pessoas. Mas, eu gosto disso que o seu trabalho é o seu trabalho, você é o especialista naquilo, você quer bater sua meta e você realmente, por mais que você não vai se eu trazer uma mudança na sua estratégia por alguma razão, como o debacle, né, o back and forth lá da segunda propriedade, e mudanças talvez no budget, você fala: "Deixa eu só pensar, porque isso aí para mim é novidade, a gente ia fazer daquela forma, etcétera", mas você é o profissional. Eu gosto disso, Rodrigo, você realmente é uma pessoa que recebe o que a gente está te falando, e dá o seu input de volta. Lembra quando você falou: "Ai, na segunda propriedade
A gente tinha uma propriedade em Sydney e o Rodrigo falou: não tô sentindo bem com essa propriedade. Eu falei: então não compra. Siga o seu gut feeling. É uma coisa que eu aprendi com a Margaret Lomas também Hum, em relação a investimento é não veja a casa pessoalmente. Trabalhe com os números. Isso é uma coisa que eu faço. Cada um tem Isso. seu approach também, né? Mas uma vez que você entra na casa e você vê os defeitos, ou você se apega. E aí as coisas começam a ficar mais difíceis. Você fica preocupada com o inquilino, com quem tá gerenciando e a infraestrutura. Eu entrei nessa casa Hum. que o office que eu trabalho é em Parramatta, e essa casa era em Parramatta. Era um hotel, era um ex-hotel que virou um prédio residencial, então não tinha infraestrutura para isso. 24 metros quadrados de estúdio. Eu entrava nos corredores assim, a luz apagada, tinha teia de aranha, o garden não tava feito. Eu fiquei, meu Deus do céu, velho, isso não vai dar para mim. Aí, e outra coisa, as leis mudaram em relação a Hum. pre-approval para esse tipo de propriedade, essa estrutura. Ficou muito complicado. Aí eu falei, Clau, desculpa, vamos voltar para Brisbane ou para outro lugar que que a gente consegue uma coisa melhor aqui. Eu não. E foi sim. é, E foi sim. E eu não fui ver, mas quando você me descreveu, eu também não gostei. Eu falei: ai, meu Deus, não, não gostei, não gostei. Nossa, É, se eu tirasse uma foto, o álbum ia recusar aqui. Não ia ficar nem no, não ia não ia ficar ficar nem legal. no celular. Então, essa é ownership, né? Você vai lá, você decide. E eu gosto do que ela fala também, que a gente, né, não pode ver com o coração, mas essa coisa do dono, esse olhar do dono, que é a sua propriedade. E você sentir bem quando o buyers ele te apresenta a propriedade, é importante, porque você fez a sua research. E eu fiquei com dúvida de Keynes, que eu não era muito fã de Keynes, lembra? Lembra Sim, dessa conversa? sim. Eu sou muito sincera com os meus clientes, muito sincera. Eu falei: ai, gente, muitos anos atrás, quando eu estava em tal empresa, era uma febre de comprar em Keynes. Eu fiz tanto Keynes, mas eu não sou muito fã. E deu certo. Eu falei: ah, prove me wrong, que eu amo. Aí eu falei: deu certo, que legal, né? Que legal. A Sim. gente não tá, como é que fala? Recomendando, não é uma recomendação. Mas eu quero mostrar para vocês que o Rodrigo me permite, como a experiência da pessoa que já fez, que já deu certo, o que ela tá testando, dividir, não só eu falando para você que deu certo, entende? Então, é isso que eu tô tentando trazer para vocês, uma coisa assim bem real, real. Tá, vamos lá. A gente falou um pouquinho de organização financeira, né? Mas você falou que você procura simplificar o mais possível. Tem alguma dica que você quer dar para o pessoal que quer começar? Igual você estava lá em 2021, quando você recebeu o screenshot de fala com essa moça aí. É. Bom, além de ter sua organização financeira, que não precisa ser nada Hum, extravagante, é o básico. Ganhei X, gasto menos do que X. Eu acho que se informar um pouco, né, das leis, ter as parcerias com os profissionais que estão no mercado, né? Eu extremamente recomendo a Brisa, por exemplo, é muito querida, muito profissional, e ela se atualiza sempre com as mudanças do mercado externo, né? Das questões externas. Eu acho que a questão do feeling, se você sente que isso pode ser a estratégia, né? Continua, né? Vai ter os momentos mais animados, vai ter os momentos de desafios. Aceite os momentos de desafios que, se você se superar, se você resolver seus problemas, você vai ficar mais resiliente, né? A gente vai crescendo, a gente vai sendo promovido, a gente vai hum, tendo filho, tendo cachorro, parceiros e parceiras. As responsabilidades vão só aumentando, mas a gente continua vivo. Então, é a capacidade do ser humano de absorver mais, de crescer mais e por aí vai. A gente está falando que eu consegui 3 casas e tiveram diversos problemas, né? Hoje ainda continuo lidando com alguns problemas. Você vai manter uma casa, né? uhum, De- isso. a de Cairns, por exemplo, teve um ciclone antes de eu comprar que eu não sabia e meio que prejudicou o telhado todo. A gente teve que pagar um telhado novo, 140 mil dividido por 12 donos, né? Então a gente aumentou nosso extrato por $1.000 a mais nos próximos 5 anos.
porém o capital aumentou. Porém, ela tá aí, ela tá cobrindo, né? Ela tá, porque o yield é quanto que a propriedade vai retornando em aluguel, é muito bacana lá, né? Sim, como a gente comentou, a intenção foi o capital gain, o cash flow, desculpa. Cash O flow. cash flow, Uhum. eu queria realmente transformar aquele propriedade num Airbnb. Porque é um clima tropical, nunca tem frio naquele lugar, então as pessoas vêm para conhecer e vão. Então eu queria isso, esse era o foco do investimento, mas quando a gente deu settlement, tem um inquilino que já estava lá há 10 anos, extremamente estável, ficou, aceitou o aumento do aluguel de $90 a mais, era 350, aumentou basicamente mais do que 20%, né? E está lá até hoje. E aceitou o outro aumento, já aumentou 2 vezes aquela propriedade, ou 3 até. Então tá lá, tá estável, por que mudar? Se tá ok. E fora que para eu fazer aquela propriedade de Airbnb, eu tenho que investir mais em renovar mais, colocar furniture, mobília e tal. E deixa lá, deixa ok. E mais variáveis para você administrar. Isso Sim. no seu busy schedule, né? Investindo na sua carreira. Então, eu gosto muito da sua clareza. Rodrigo, uma coisa que eu posso falar para você, eu tenho handful of clients, como você, clareza. Assim, eu Sim. não vou adicionar mais estresse. Tá dando certo, tá se pagando. Aconteceu a valorização que a gente não estava esperando, que era a grande dúvida que a gente tinha, mas fantástico. Agora, fala, erros e aprendizados. Olha, erro. Ai, eu acho que eu poderia ter começado antes, porém, Hum. na Austrália eu tinha visto temporário, eu não era residente. Então, claro que empréstimos, essas coisas, financiamento, você precisa ter um certo visto, uma residência aqui, uma cidadania. Então, foi mais timing. Ahm, Deixa eu ver mais. Ahm, eu acho que fazendo a coisa certa, uma coisa que a Austrália me ensinou é que se você fizer a coisa certa, as coisas certas vêm pra você. Eu acho que eu fui muito sortudo de ter o time, os parceiros, os business partners, né, que eu tenho, a Cláudia, o Vô, a Gina. Então, eu acho que isso é algo que eu trabalho constantemente, que é a paciência. Eu não sou uma pessoa muito paciente, no meu trabalho e tal. E eu tenho que entender que as coisas têm o seu ritmo às vezes, né? Que, por exemplo, teve alguns momentos que eu quis falar com a Cláudia, ela estava na Tasmânia, não estava disposta, né? E graças a Deus tem a Karina agora para gerenciar essa parte, então eu acho que eu gostaria de ter um pouco mais de paciência para lidar com as adversidades, né? Ahm, e também, assim, eu acho que de uma forma geral, as pessoas podem ter um pouco de medo, né, para dar esse passo importante. É saber lidar com o medo, é saber lidar com esse sentimento, não é esquecer, é reconhecer, porque é algo importante na nossa vida. Provavelmente você juntou dinheiro por 3, 4, 5 anos, você deixou de fazer diversas coisas para construir seu pé de meia. E chegou aquele momento de pagar 10%, de pagar 5%, que pode ser $50.000, fora o stamp duty, fora outras fees, né? É muito dinheiro que está saindo da sua conta. Então, meio que ah, você já passou por esse processo inteiro. Você está faltando o último por cento para finalizar. Agora segue em frente. É, é mais ou menos isso. A gente toma muita decisão baseada com medo, mas o medo sempre vai estar aí, né? Então, saber lidar com isso para frente, seguir seus instintos, né? Acreditar no mercado imobiliário da Austrália, né? Ah, e é isso. É isso, você é paciente, sim. Nós testamos sua paciência num episódio de Back and Forth Calls. Você é paciente, sim, Uhum. Rodrigo. Você pensa que você não é, mas você é. É, é, Talvez com as pessoas sim, mas com o processo talvez não. Com a É burocracia. porque, você veja, o Rodrigo já subiu de cargo 2 vezes, trocou de trabalho, comprou 3 propriedades, ele é high achiever, ele é uma pessoa eficiente. Então, se ele tá falando que ele gosta do meu trabalho, pra mim é um super de um elogio, porque ele high standards, high standards. Pois é, É. gostando do trabalho dela, que estamos aqui num domingo, ensolarado, em Cronulla, no estúdio.
Eu acho que esse é o melhor exemplo, a evidência de mostrar o quanto a gente admira e quer que você cresça muito, porque Ai, obrigada. não é só assim, as pessoas, isso é para beneficiar as pessoas, os investidores, vocês vão estar em boas hands, good Sim, hands. sim, sim, você sabe nosso coração. E eu gosto quando você trata a gente como parte da sua equipe que tá criando o próximo passo para você. Isso é uma honra, sabe? Porque é o que eu falo pra Karina, eu falo pro Celso, falo pro Michael e pra equipe toda, onshore ou offshore. O As pessoas são muito preciosas. Muito preciosas. E, claro, a gente tem que ter certo boundaries, se por acaso a pessoa for desrespeitosa, etc., isso já é outra coisa, né? Mas as pessoas são preciosas, elas têm objetivos, isso é tão importante para elas, porque é bem o que você falou, é para 30 anos, é a sua life savings, é o dinheiro que você guardou ali todo. Então, esse respeito, eu acho que eu passei isso, né, na equipe, é o respeito que eu sempre tive desde o começo. E o meu primeiro chefe, ele falava assim: de todos os brokers que eu tenho, você é o único que eu não preocupo em relação, você vai fazer o melhor para o cliente. E ele que me ensinou isso, ele falava: "Cláudia, people", é um australiano, ele falava: "People's money is very precious, like more precious than our own money". Uhum. Entendeu? Então, se você é um profissional de finanças que quer entregar um valor, você tem que lembrar disso, né? Lembrar disso, de aquela pessoa é muito preciosa, aquilo ali, eu não sei, é sacrificioso guardar dinheiro? Claro que é, mas eu não sei exatamente quanto sacrifício você fez. Eu tenho que respeitar e tratar com o maior carinho possível, entregar para você o resultado que você merece, entende? Sim. Então vamos lá, vamos lá. Nós somos fãs de você também, Rodrigo, porque você nem percebeu que a gente trabalhava de casa. Gente, é profissional aqui. Tem que se Por orgulhar isso de ti, porque essa foi a impressão que você passou. não, a gente sempre levou muito a sério desde o começo. Não vamos falar da gente, vamos falar do Rodrigo. Tá, você já falou sobre o papel dos profissionais, eu amei. Depois a gente bota aqui embaixo, No link, no link, os detalhes do Rodrigo. Nós temos outros buyers agents maravilhosos, mas é o buyers agent do Rodrigo, é o Ro da Hack. Hack? agora você me pegou. É o É, Roger Curry. Roger Roger Curry. Curry, é. Tá bom. E a gente falou um pouquinho da trajetória de você como cliente, tudo, das 3 propriedades. Eu fiquei muito feliz com a última. É uma das que eu gostei mais, não sei por quê. Não sei porque gostei muito, É. mesmo que tenha o tax tarará em Uhum. Vitória, eu fiquei muito feliz com aquela propriedade. É. Eu recentemente fui para aquela área, eu acho que é o Bayside Council. Uhum. Me falaram que é uma área muito boa. Hum. A propriedade é nova. E assim, eu fiquei impressionado, porque geralmente a gente vai para umas áreas mais afastadinhas, de acordo com o nosso budget, mas quando eu passei pelaquela área de, eu acho que é Frankston, Hyatt, Bayside, é muito valorizada. Então eu estou bem Muito, excited. Vamos ver isso. muito Vamos ver. valorizada. E foi bem interessante conseguir propriedade off-market, né? Isso é legal, esse é o trabalho do Buyer's Agent. Não é o meu trabalho, gente. É o trabalho do Buyer's Agent. Eu boto o pre-approval na mão do cliente e aviso o Buyer's Agent. Antes da gente fazer um bate-bola para terminar, eu quero que você fala next, né? Porque você já fez as 3 e o que que é next para você? Qual que vai ser o próximo, Rodrigo? O que você tá sonhando aí que você ainda não contou pra gente? Tem muitas ideias, né? Mas é claro que as coisas vão mudando. Olha, eu vou ser sincero, de acordo com essas mudanças do Negative Gearing Tax, que eu ainda não entendo muito, ahn, eu, eu tenho considerado outras opções. Claro que, como eu falei, hoje eu moro com os colegas e tal, e com minha parceira, minha namorada. eh, Talvez mudar para um lugar que seja nosso, né? Ou seja, isso já abre a oportunidade de, e aí, vou comprar um home para mim, uma casa para mim ou investimento? Porque ah, agora são duas pessoas, né? Se ajudando, né? Até o momento só sou eu, né? Eu não tive uma parceira assim. Por mais que eu também não vou mentir que eu venho de um background humilde. Eu tive o suporte de minha mãe também, ela pagou minha escola, ela pagou meu visto, então são coisas que eu realmente agradeço a Deus, eu tive esse suporte, né? Mas em outros momentos, outros cenários, pessoas também têm um parceiro, tem uma parceira que já são 2 revenues, já são 2 incomes, então cada um com sua sorte e seus desafios, né? A vida não é perfeita para ninguém, eu diria. Ah,
Então, meu próximo passo seria ver, ok, quando eu me mudar para um cantinho meu, será que vai ser meu mesmo ou ainda vou alugar, né? Hum. Outra coisa é que eu também tô tendo, depois dessas 3 propriedades, eu tô numa situação que estou mais estável, né? O trabalho que eu tenho me proporciona um salário legal também. Eu gostaria de curtir um pouco, viajar, porque a gente planeja ter filhos, né? Provavelmente daqui a 1 ano e meio, então vamos tentar viajar ao máximo, né? Que Uhum. pelo que eu vejo de meus amigos com filho, tem que se dedicar bastante. Então reservar um pouquinho para meu lazer, mas a paixão imobiliária sempre estará comigo e eu penso no próximo, né? Até o momento, baseado na minha conversa com a Cláudia, a última conversa, eu acho, eu estava explorando a parte do threshold, você tem um holdings, e você tem ahm, a companhia que você abre para investir. Ah, para fazer under trust? Trust, Uhum. tem o Self-Managed Super Funds, o SMSF. Tem várias estratégias ainda que Várias você estratégias. pode ainda explorar um pouco. Então, mais uma coisa que eu percebi é que hoje eu gerencio 3 casas, cada casa me dá custos trimestrais de prefeitura, de condomínio, de Uhum. água. Então, é, é meio assim complexo de gerenciar tudo, especialmente nessa época de tax. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Talvez minha parceira me ajude a administrar um pouco, e aí me alivia um pouco, e a gente explora mais, compra mais, mas assim, continuo salvando um dinheiro. No momento que realmente o insight acontecer, sei para quem vou ligar. Prepare-se. Rô, você também. E aí vai. Então, assim, ó, ainda estou aberto. Estou na parte de vamos dar Uhum. um settle agora. Época de táxi, época de focar nisso. Deixa eu juntar mais um dinheirinho. Aí quando eu ver aquilo na conta, ok. E aí, não vai ficar parado, não. Alguma coisa vai acontecer. Então, provavelmente uma casa minha, provavelmente um investimento, provavelmente outras ideias. O que importa é sempre estar tentando buscar algo, um goal, né? Um objetivo, né? Para te motivar a viver, motivar a acordar cedo, motivar a manter e alimentar seu portfólio para uma liberdade financeira eventual que pode acontecer. Pode acontecer, especialmente porque as suas propriedades foi, né, handpicked, foi desenhada para elas se pagar e terminar essas mortgage em 10, 15 anos que a gente já conversou, depois que você fizer o seu suas viagens, o seu stop e Sim. reorganizar, a gente vai falar disso. Mas a estratégia do Rodrigo, ela é muito clara. O Rodrigo, ele gostaria de não vender se não precisa e transformar isso em renda. Então, daqui para frente, ele vai gostaria de comprar mais uma ou duas e talvez uma para, talvez não, né? Uma para morar com os BD, né? Certeza, com certeza. Vamos É, ver, vamos ver. E aí, vai gastar com festa de casamento? no Essa Brasil, pergunta não sim. estava no script. No Brasil, com certeza. Aqui eu faço um churrasquinho ali na varanda, tá ótimo. Tá Tô ótimo, brincando. tá ótimo, tá ótimo. Eu sou de Salvador, minha namorada é de Recife, a gente mora na Austrália, temos conexões com todos, em todos os lugares, então a gente vai tentar fazer algo, celebrar algo Claro. em todo cantinho ali, pelo menos. Ah, na Austrália, churrasco tá valendo, né? Assim. Um Vai ser yes. algo melhor, provavelmente. Vai ser algo melhor. Tá bom. Gente, esse aí, ó, Rodrigo Nobre, um dos nossos primeiros clientes, né? De 1 a 3 propriedades, com mais planos, sempre prestando atenção no budget, salvar dinheiro, guardar dinheiro e fazer as coisas dentro da possibilidade dele. Essa é uma coisa que o Rodrigo sempre deixou muito claro para mim. Eu faço as coisas dentro da minha possibilidade. Cláudia, me fala, quanto que eu posso? E eu me sinto honrada de trabalhar para você, Rodrigo, porque às vezes é uma dificuldade de trazer o cliente para, assim, ó, compre nesse budget que é melhor para você, entende? Porque a pessoa às vezes já está com aquela cabeça formada, igual ela falou para não fazer no livro, e já sonhou com aquela casa daquele jeito, né? Uhum. E o budget da gente às vezes não dá para comprar aquela casa bonita daquele jeito. Mas vamos lá. Mas vamos comprar imóveis que dão resultado.
E você tem essa história, que seus imóveis deram resultado. Agora, para fechar, o bate-bola, o bate-bola. Esse é bem simplesinho, seja você mesmo, responda rápido. Vou fazer umas perguntinhas só para ficar mais animado e passar mais um pouco de quem você é, essa pessoa maravilhosa aí pro pessoal, né? So, uma palavra que define a compra da sua primeira propriedade. Sonho e realidade, talvez. Essas são duas palavras. Ai, meu Deus. Perfeito, sonho e realidade. Transição, despertar. Despertar, eu acho que essa que é a palavra. Despertar, Ser, despertar. Que eu acho. você foi lá e Talvez mudou de despertar. local, despertou e foi para o imóvel que você tem hoje. Esse imóvel, esse primeiro, eu mesmo fiquei admirada quando eu fiz a última valuation. Nossa, Tem uma coisa errada aqui, peraí. bacana. Todo mundo quer vender aquela propriedade. Não. Meus agents, eu falei, não, calma. Meus agents que eu digo, meu próprio manager. Uhum. Ela toda hora, acabei de vender um aqui, quer vender a sua? Quer vender a sua? Eu falei, calma. Calma. Ah, o melhor hábito financeiro que você desenvolveu depois de começar a investir em propriedade. Determinação, eu acho. Você tem que ser determinado para manter uma consistência, talvez uma consistência, né? Isso. Ou simplicidade, né? Por mais que as coisas vão melhorando na parte financeira, eu vou manter o meu próprio estilo de vida, meu estilo de vida básico, eu acho. Então, eu diria que simplicidade. Simplicidade. Teve aumento 3 vezes, promoção, etc. Mesmo budget. Eu sou Uhum. testemunha. Um erro que você não repetiria. Oh, boy. A gente falou disso, né? Paciência e tal. Eu acho que eu preciso ser mais paciente, mas eu ainda não masterizei esse skill, não. Pô, essas perguntas são difíceis. Não é difícil, não. É só para te conhecer. É mais um pouco de paciência, ser mais paciente. Perfeito, você quer ser mais paciente, mas eu já tô te achando assim, ó, super paciente lá. Segurança ou oportunidade? O que pesa mais na decisão? Segurança. Gostei. Eu sou mais conservador. Mais conservador. E eu gosto disso. Você sabe o que você é, o que é importante para você. Então, isso facilita muito o meu trabalho, porque eu vou entregar para você alguma coisa, né? As nossas discussões, ela vai ser para aquela, Rodrigo, para você segurança é bem importante. Você me falou aqui, eu falo isso, né? Eu gravei aqui, ó, tá aqui no seu Eu profile. quero comprar e esquecer. É. Não quero saber dessa propriedade. Perfeito. Uma dica para quem quer comprar o primeiro imóvel. Dica. Na Austrália, acredite. Siga em frente. Junte seu dinheiro e compre. Mas, se você tem o budget de 400, 500 mil, não use o budget todo. Guarde uns 10 mil, 20 mil para qualquer adversidade que possa acontecer. As coisas podem mudar um pouquinho. Às vezes o governo cria uma lei que você pode te custar $1.000 a mais, ou você precisa fazer uma reforminha na propriedade. Então deixe sempre guardadinho uma besteirinha ali, só para qualquer surpresa. Não pode ficar zerado. Não, Amei. jamais. Não vai top budget, gente. Não vai ficar. Vai entrar no mercado imobiliário e daí tá zeradão, né? Não pode. Concordo. Eu acho que outra coisa, se você puder também adicionar, você pode discordar, mas se você você juntou um dinheirinho legal e tem capacidade de comprar uma propriedade de 900 mil, mas seu perfil é de investidor, talvez compre 2 de 450. Então, nunca coloque seus ovos só em uma cesta. Diversifique. Eu acho que a diversificação é a chave do negócio, do business em geral, do investimento em geral. Seja ações, seja propriedade, seja outras áreas. Então, tente pensar dessa forma, eu diria. Gostei disso também. Uma coisa para vocês pensar, gente, se o seu top budget, se a gente fala para você, seu top budget é 900, por que não comprar 2? Muito legal isso, Rodrigo, muito legal. Porque diminui o risco, né? Segurança, né? Volta a segurança, né? Volta a segurança. Ok, agora, o próximo objetivo a gente já falou mais ou menos, mas eu tinha essa pergunta. Qual que é o seu próximo objetivo? Vai descansar, né? O próximo objetivo é descansar um pouquinho. Sim, na realidade, uma das ideias é Airbnb ainda, mas talvez não com minha propriedade. Talvez eu vou alugar e vou tentar explorar essa área, porque se
se der certo e eu começar a entender um pouco mais, eu talvez possa comprar e fazer Airbnb, mas eu só quero mudar um pouquinho e tentar explorar outras áreas só. Perfeito. Então agora, pra gente terminar, Rodrigo, olha bem pra câmera e dá uma dica aí pro pessoal. Fala alguma coisa. Se você tivesse lá um minutinho pra, sabe, você que é da área de vendas. Uma dica para... Desculpa, uma dica de vendas? Não, você que é Desculpa. da área de vendas, para você dar um insight assim para as pessoas que estão ouvindo a gente e estão se sentindo inspirado, para eles se sentir bem inspirado. Eu acho que uma questão similar entre nossos trabalhos é que a gente lida com situações complexas, Uhum. a gente tem clareza e tenta passar isso o mais básico pro próximo, né? Quando eu sou bem direto com uma estratégia para Cláudia, eu não falo tudo, eu resumo tudo para ser o mais claro para ela. E ela faz a mesma coisa quando ela está conversando com os clientes, né? Ela tenta ser básico. Olha, eu escolhi essa opção, eu proponho essa opção baseado nisso, nisso, nisso. Então, tente se informar, torne o processo mais fácil para todos entenderem qual é o seu objetivo. Então, uncomplex things. Descomplica. Descomplica as coisas aí. Eu não sabia falar isso. Eu acho que mantenha a simplicidade, seja focado, tente comunicar com clareza quais são suas estratégias. E tente entender um pouco mais de si, né, dos seus valores, né? Minhas estratégias são baseadas nos meus valores. Um deles são família, eu quero cultivar momentos com minha família e eu quero ter uma liberdade financeira para isso, né? Não quero depender de trabalho, eu não quero trabalhar 10 horas enquanto minha parceira cuida do filho, eu quero estar presente o momento inteiro para isso. Perfeito. Era isso que eu estava querendo buscar mesmo de você. Olha, eu aprendi isso, reforçou isso conhecendo o Rodrigo, porque eu também aprendo com vocês, eu aprendo com os meus clientes. Se conheça o que é importante para você, né? Os seus valores, aí a sua estratégia flui, porque ela vai ser desenhada exclusivamente para você, os seus valores, o que é importante para você. Retira toda aquela ansiedade, né? Que eu fui no churrasco do amigo, e o amigo falou que, não sei, esse é. Eu gosto muito disso em você, é muita clareza, né? Muita clareza. Isso aqui é o que funciona para mim, para os meus valores. Segurança é importante. Eu quero propriedades, né? Que não custam 1 milhão, 2 milhões. Quero propriedades acessíveis, que eu vou conseguir pagar o mais rápido possível, que vai se pagar sozinha, que tenha uma rentabilidade bacana, porque daqui 10 anos eu quero estar curtindo com a minha família. Alguma coisa assim, né? E eu gosto da sua flexibilidade. Mudou aqui uma coisinha, mudou aqui, vamos rever, mas alinhar de volta para aquele objetivo. Eu tenho certeza, Rodrigo, que você vai ter tempo, você vai construir o wealth, sim, já está construindo, já construiu, já está, né, bem adiantado, e vai ter tempo, sim, para passear com seus filhinhos, Com certeza. curtir com as propriedades pagas. Com E é certeza. isso aí, é isso aí. É isso aí, é uma jornada, não pense no objetivo final, aprecie sua jornada, né? Reconheça os desafios, se entenda, tenha paciência, seja consistente. Eu acho que tudo isso se agrega para um resultado sinergético, eu diria. Perfeito. Gente, Rodrigo Nobre. Olha aqui, que pessoa maravilhosa, né? Olha só. Rodrigo, vamos dar um tchau ali pro pessoal que está assistindo. Tchau, pessoal. Os detalhes do Rodrigo nós não vamos passar, porque esse é o testemunho dele, mas todos os livros que o Rodrigo falou e os insights que ele teve, a gente vai fazer highlights para vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram, assistiram tudo até aqui, dá like, divide. Vocês que são amigos do Rodrigo, vocês são obrigados a dar like e mandar para as outras pessoas, tá bom? Por favor. É o mínimo que você pode fazer, né? É o mínimo que você pode fazer. Tchau, gente. Até mais. Tchau, até Tchau. mais. O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast.